Olá, internautas! Voltamos hoje, na segunda-feira, dia 24 de junho de 2019, para comentar alguns assuntos, algumas notícias que permeiam a nossa vida aqui na cidade, no estado e também no Brasil. Nós hoje vamos falar, em primeiro lugar, da greve que os servidores, os trabalhadores terceirizados da Conquista estão fazendo para garantir o que lhes são de direito, como os pagamentos de verbas rescisórias, de vale alimentação e do salário de maio, que até agora não foi saldado. O Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, com o Sindiconstro, vai entrar, melhor dizendo, essa semana, com uma ação fazendo essa cobrança para a Prefeitura e também a empresa. A empresa parece que estava articulando uma demissão em massa, e isso significaria que os trabalhadores iriam perder seus direitos, possivelmente, porque se demite em massa e não tem dinheiro para pagar, está demitido, vai buscar na justiça. Então, antes que isso acontecesse, o sindicato tomou a iniciativa de propor uma ação contra a Prefeitura, que deve 7 meses de pagamentos à Conquista, que tem, até agora, pela informação que nós temos, que o seu proprietário anda foragido. Então, cobrar da Conquista seria cobrar no vácuo, porque todo o recurso da Conquista está arrestado pela Justiça, está na mão da Justiça, são 950 mil reais. A dívida com os trabalhadores é 250 mil. Mas esse dinheiro que o promotor, no primeiro momento, disse que poderia ser liberado para pagar os servidores, os funcionários da terceirizada, não pode, porque a Justiça está com medo e com razão de cometer algum ato falho, e aí aquilo que foi arrestado para provar que há malandragem, que havia roubo da parte da empresa no patrimônio público, não pode ser usado enquanto não houver uma decisão calcada na ação judicial. Então, por isso o sindicato entrou. E os servidores em greve acabam prejudicando muito a vida da cidade. Na limpeza pública, no uso das cantinas, das escolas municipais. Hoje, por exemplo, as escolas municipais, os CMEIs, já avisaram que vão funcionar até 11 horas, os pais vão buscar os filhos e eles voltam depois de almoço 1 hora para poder continuar a aula. É o que está avisado por aí. A gente precisa até checar com certeza isso. Então, os funcionários da Conquista fazem um movimento em defesa do direito que agora estão sendo negados. E tem dinheiro para pagar. 7 meses de atraso da Prefeitura, com 1 mês talvez ele consiga liquidar e sobrando os direitos que os trabalhadores têm. Pois bem, que tenha sucesso, porque viver na incerteza de um pagamento de salário de um pai de família, sem o vale alimentação para essa família, é uma situação difícil. Pois bem, hoje a Câmara de Vereadores tem reunião de ordinária, como sempre. E lá eles vão debater a questão da CPI do transporte. Vocês estão vendo que situação precária são os ônibus que vieram da cobertura para a CID, que foi embora. E aí tem ônibus velho, ônibus com cadeira de praia para o motorista sentar no lugar de uma cadeira colocada. E a Prefeitura aceitou tudo isso como goela abaixo, empurrado goela abaixo, porque não tinha se preparado para o momento em que a CID podia deixar o município. E esse momento é anunciado desde quando ela assinou o contrato há 15 anos atrás. Sabiam que esse contrato seria vencido no dia 14 de junho e não tomaram nenhuma iniciativa. É isso que deixa a população desencantada com a atual administração. São ações que poderiam ser pensadas antes e não foram, para que o problema não tomasse o contorno que tomou, prejudicando o cidadão que tem direito a um transporte decente, e ninguém sabe como essa contratação foi feita de maneira emergencial. Ninguém sabe, porque não precisava ser. Muito bem, agora o olhar nosso volta para Brasília, lá onde se discute a questão da reforma da Previdência. E pelo que nós estamos observando,
há já quase que a maioria para que a reforma passe. Precisa de 308 votos. Os deputados que são favoráveis à reforma apontam na sua investigação, no balanço que fazem de quem é a favor da reforma, 325. Mas aí só votam desse jeito se algumas coisas forem retiradas da reforma da Previdência, como por exemplo, manter o benefício de prestação continuada, que é aquele que termina a sua vida sem ter condição de ter mostrado o registro necessário para poder gozar da aposentadoria e ter esse direito. Isso é uma situação. A questão da capitalização, retirar também. Então, existem alguns pontos cruciais que precisam ser retirados para a reforma passar. Mas nós temos um olhar crítico com relação a isso, temos que dizer aos deputados que não votem por essa reforma, porque mesmo assim ela vai acabar prejudicando muito o trabalhador que está na hora de se aposentar, que deu a sua vida ao trabalho, se dedicou e agora chegou o momento de gozar da aposentadoria e pode não aposentar. E o Moro, hein? O Moro está cada vez mais enrolado naquelas denúncias, agora mostrando toda forma de imparcialidade que ele tinha e não pôde cumprir. Foi parcial ao extremo, fez de tudo para poder condenar um cidadão. Não interessa aqui esse cidadão quem seja, o Moro não podia fazer isso como juiz. E isso aí quer dizer uma coisa muito séria, porque os juízes que nós temos no Brasil, nenhum deles se levantou contra o processo que foi montado para a condenação do Lula, que é o cidadão que nós estamos falando. Mas, por quê? Porque pode parecer uma coisa muito séria para a gente. Os juízes têm essa prática. Vamos condenar alguém? Vamos nos aliar à promotoria? A promotoria é um braço de acusação, assim como existe a defesa. E isso fere a democracia, fere o direito do cidadão, que acredita que está ali alguém isento para julgar os seus atos. E, na verdade, essa isenção não existe porque toma partido, orienta, diz como deve ser feito, como a promotoria deve agir para atingir a condenação. Vamos aguardar, vamos ver se o Moro se sustenta no poder com tanta coisa errada sendo colocada no seu ombro e ainda há quem ache que ele é realmente um líder no país. Perdeu, está perdendo essa condição. Ele foi considerado líder até que não se descobrisse o que envolve a sua ação como juiz. Parcial e de uma maneira vergonhosa para nós cidadãos. Gente, eu quero pedir a vocês que se inscrevam, curtam a nossa página para que a gente seja esse instrumento de resistência democrática. Nós precisamos ter essa resistência democrática diante de tudo que acontece no Brasil. Formar opinião. Você não precisa concordar com o que eu digo, não precisa concordar com aquilo que nós falamos aqui. Inclusive, se quiserem se manifestar, podem e devem. Nós vamos registrar isso. Mas é importante que haja resistência, porque a imprensa, a grande imprensa, só muda de opinião quando não há mais condição dela sustentar um ponto de vista em favor das elites. E uma elite que não pensa de jeito nenhum na vida das pessoas. Até a próxima.